Olá! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Nai. Pra quem já me conhece, eu ainda sou a Nai. E hoje eu tô aqui pra falar um pouco sobre o curso que eu sou formada, que é Publicidade e Propaganda. Então, se você tem dúvida sobre esse curso ou tá pensando em prestar, só vem que esse vídeo é pra você. Bom, como eu falei no meu vídeo de apresentação, eu me formei em Publicidade e Propaganda no ano de 2018. E antes disso, eu saí do ensino médio, assim, eu nunca soube que eu queria fazer publicidade. Então eu saí do ensino médio bem perdida, eu não sabia muito bem o que prestar, o que fazer. E apesar de ter feito vários testes de vocação e tudo mais, eu não sabia exatamente para que caminho seguir. Fiz um tempo de cursinho, fiz 6 meses, e mesmo sem saber ainda o que eu queria prestar, eu acabei prestando fonoaudiologia pelo simples fato de que minha mãe tinha feito, e nem ela terminou o curso, mas lá fui prestar fonoaudiologia, entrei, fui parar na Unesp de Marília, que é uma cidade aqui próximo de Bauru, pra quem não sabe eu sou de Bauru, interior de São Paulo, e lá eu morei em uma república com mais 9 pessoas, 9 meninas. Bom, nesse meio tempo eu fui percebendo que eu não queria fazer fonoaudiologia e eu fui amadurecendo para uma ideia de um curso que teria mais a ver com comunicação. Então eu gostava de comunicação, de eventos, de coisas ligadas à arte, criação. Então eu fui me preparando para prestar um vestibular de relações públicas aqui em Bauru mesmo, na Unesp. Acabei não entrando, fiquei na fila de espera e eu tava numa ansiedade de querer fazer alguma faculdade que eu acabei me matriculando enquanto eu esperava a lista rodar da Unesp aqui em uma das faculdades mesmo, particulares, em publicidade e propaganda, porque eu vi que os cursos eram bem relacionados. Eu sei que não é a mesma coisa, mas tem sim algumas matérias bem parecidas e publicidade e propaganda a grade me agradou bastante. Então eu resolvi deixar ali como um plano B. Como eu não entrei em relações públicas, eu acabei indo pro curso de publicidade e propaganda. Então aqui em Bauru eram 3 opções. As 3 eram faculdades particulares. Uma delas era a Unisagrado, que na época era a USC, a Unip e a FIB. A USC não era tão acessível financeiramente para mim, a Unip era muito longe e a FIB foi a que mais se encaixou assim pro meu padrão de vida na época, né? Então eu acabei, como eu já tinha me matriculado, né, comecei a frequentar as aulas. No primeiro ano eu dei de cara com matérias bem teóricas, então sociologia, língua portuguesa, teorias da comunicação 1 e 2, então são matérias mais densas, bem teóricas, tem alguns textos e não é tão prática assim. Só que essas não eram as únicas matérias, então logo no primeiro ano eu senti muito contato com agências, então a gente já juntou, a faculdade tem esse... A faculdade ela tem essa didática de juntar os alunos em grupos para formar as agências, e mesmo que a ideia seja essas agências estarem funcionando até o último ano, a gente sabe que isso não acontece por conta de panelinhas, intrigas, coisas do tipo. Mas isso é muito importante para o desenvolvimento de um publicitário. Afinal, se você for trabalhar em uma agência, principalmente, você vai ter que saber lidar com opiniões alheias e palpites e tudo mais. Então, essa didática de trabalhar em grupo é muito importante para o futuro da sua carreira, né? Então, voltando às matérias, como eu disse, no primeiro ano elas eram bem teóricas, mas a partir do segundo ano a gente já começa a ter algumas matérias específicas, né? Então a gente passa a ter mídia, redação publicitária, e foi aí que eu acabei me encontrando. O primeiro ano nunca é muito fácil, né? Porque eu ainda tava meio assim, meu Deus, será que eu escolhi o curso certo? Será que eu tô fazendo a coisa certa? E se eu não gostar, eu vou trancar e vou perder mais um ano? Oh, meu Deus! Mas não, tá? Ficou tudo bem. Eu me adaptei muito ao curso, conheci pessoas maravilhosas, que inclusive eu sou amiga até hoje. Então, além das matérias, nós tínhamos também 100 horas de estágio obrigatório e 100 horas de atividades extracurriculares para estar cumprindo. Então, palestras, trabalho voluntário, a gente tinha acesso a uma lista, né, de atividades que a gente podia cumprir, e algumas tinham um certo limite de horas,
para conseguir cumprir 100 horas. Então, no meu caso, eu fui salva por um trabalho voluntário que eu fiz num brechó aqui da cidade. Então, isso valia muito para a faculdade e eu acabei zerando minhas horas graças a uma boa parte desse estágio. Mas a faculdade também tinha bastante palestra, na época também eles tinham uma parceria com uma plataforma de cursos online. Então, tudo isso somado à graduação me proporcionou grandes oportunidades de estar explorando a minha área e pensar mais sobre qual parte da comunicação eu gostaria de seguir. Se você está pensando em fazer publicidade pelo simples fato de que não tem matemática, eu sinto te informar, mas sim, tem um pouquinho de matemática. Mas calma, não é nada demais. Então, no meu caso, foi uma matéria muito específica de estatística, mas ela é bem curtinha, foi 36 horas só. E é uma matéria bem básica, assim, mas no meu caso eu tive muita dificuldade porque eu sou péssima em matemática. Mas assim, nada que a ajuda dos demais universitários não ajude, né? Porque tem sempre aquele colega de humanas que sabe um pouquinho mais de conta que você. Pode ser também que você dê de cara com algumas matérias tipo mídia, que já exige um pouquinho mais de cálculo também, porque tem algumas contas específicas que você vai precisar saber fazer e aplicar numa rotina de trabalho. O custo por clique, por exemplo. Mas, assim, são algumas fórmulas bem básicas e nada que uma calculadora no serviço não resolva, porque é claro que ninguém vai fazer essas contas na mão, né? Durante um expediente, por exemplo. Uma curiosidade é que eu tive alguns impasses com algumas matérias durante a graduação, porque, por exemplo, eu tinha comunicação e sociedade num dia, e aí no outro dia eu tinha psicologia do consumidor. Então, num dia eu aprendia como a desigualdade social era imensa e que o consumo desenfreado gerava imensos prejuízos. E no outro dia eu aprendia como a cor vermelha fazia o consumidor querer comprar mais, por exemplo. E aí eu pensei, meu Deus, estou estudando para ser um monstro, o que farei da vida? Vou trancar o curso. Aí eu pensei, não, tudo bem, calma, você não precisa exatamente seguir uma área que faça as pessoas consumirem desenfreadamente, entendeu? E, enfim, foram coisas que eu fui desenvolvendo durante o curso e que é uma dica que eu dou. Então, não se desespere porque você não se identifica com uma matéria, principalmente na área da comunicação. Ela te apresenta inúmeras possibilidades e você vai descobrir que você pode trabalhar com muitas coisas e principalmente com coisas que tenham a ver com você. Então, não se sinta forçada a trabalhar com uma coisa que você não se identifica ou que fira seus valores de alguma forma. Tá, Nay, o seu TCC, como é que foi? Se eu pudesse resumir meu TCC em uma frase, seria dedo no cu e gritaria. Foi bem assim mesmo. Mas apesar disso, eu faria tudo de novo. Faria, Porque foi muito prático, assim como todo o resto da faculdade, e consistiu em desenvolver um plano de comunicação completo de uma empresa que já existente. Então, no caso da minha agência, do meu grupo, nós pegamos um supermercado aqui de Bauru e desenvolvemos uma campanha anual para ele. Então, nós desenvolvemos desde a pesquisa de mercado, 400 questionários aplicados, até o desenvolvimento de todas as peças. E isso foi algo muito legal também, porque na agência cada um tinha uma função. Então, tinha o membro de criação, tinha o membro de planejamento, tinha o membro de mídia. Claro que nós éramos um grupo, então cada um tinha que ter contato com outras partes do trabalho. Mas isso foi muito incrível, porque cada um podia colocar em prática o que queria fazer dali pra frente. No meu caso não teve muito a ver, porque eu era planejamento e pesquisa, e eu não faço nada disso hoje em dia, mas, enfim, né, fui me adequando ali e deu tudo certo no TCC. Sobre o mercado de trabalho, eu estou falando, tá, pensando em Bauru. Então, não é uma cidade muito grande, mas também não é uma cidade tão pequena. Mas aqui, por exemplo, com base nas vagas que eu sempre olho, é muito concorrido no sentido de o mercado exige muito de um profissional
tanto o estagiário quanto mais o recém-formado. Então, por exemplo, um estagiário de publicidade, eu já vi exigirem programação ou Java e edição de vídeo. Isso é uma coisa que na faculdade a gente aprende muito por cima. No caso, programação, eu não faço ideia nenhuma de como programar, porque eu não tive nenhuma matéria básica disso. E hoje em dia é algo que quanto mais você souber, mais você vai se destacar. E quanto menos você souber, infelizmente, o mercado exige muito e você vai acabar ficando pra trás, porque isso não é algo que eu sinto orgulho em dizer, porque eu mesma sou da área da redação publicitária e produção de conteúdo. Então, no software de edição, tipo Photoshop, Illustrator, eu tive uma introdução muito básica. E o que eu sei fazer hoje foi algo que eu aprendi sozinha e com cursos extracurriculares. Então, e nem assim eu sei muito, sabe? Eu sei muito básico do Photoshop, o básico do Illustrator e de edição de vídeo estou aprendendo agora. Então, não são coisas que a faculdade te ensina mesmo, ela só te dá uma base. Então, isso é algo que eu, infelizmente, não tenho muito a elogiar sobre o mercado, mas o que eu posso dizer é que a gente tem que estar sempre estudando e se aperfeiçoando, porque, infelizmente, é só assim que a gente vai se destacar no mercado, e principalmente no mercado publicitário, porque é um mercado muito concorrido. E é por isso que eu digo que a vivência em agência e o ensino prático foram as coisas que mais me prepararam para sair direto para o mercado de trabalho, porque no mercado de trabalho a gente vai ter que estar sempre lidando com opiniões alheias e eu sei que não é nada fácil a gente pensar numa coisa e achar incrível e na hora ninguém gostar ou ninguém te dar atenção. E não é porque eu sou leonina que eu tô falando isso, tá? E se você quiser ser publicitário, você tem que estar preparado para deixar seu ego de lado e receber novas propostas e novas opiniões e principalmente estar preparado para lidar com pessoas. Claro, é uma área da comunicação, então você tem que estar sempre se comunicando para você entender o que o seu cliente quer, principalmente, né? Esteja sempre aberto a novas oportunidades e novas opiniões. Então, se você tem dúvidas se o seu perfil se encaixa no curso de publicidade e propaganda, eu sinto te dizer, mas não tem uma receita ou um perfil ideal para fazer o curso. Uma vez me disseram que eu precisava ter muitos contatos para começar a fazer publicidade e propaganda e eu nunca esqueci disso, mas eu nunca levei a sério, porque é claro que você vai sair do ensino médio, não foi meu caso, mas para quem sai do ensino médio e vai direto fazer uma faculdade, a não ser que você tenha contatos na área, você não vai ter já uma rede formada de networking e pessoas para te colocarem no estágio e tudo mais. Mas isso é uma coisa que você vai construindo com o tempo. Fussem. Isso foi uma coisa que eu aprendi muito com o passar do tempo. E foi uma coisa que me ajudou muito também, porque no início eu era bem tímida e com o passar do tempo eu passei a ser muito cara de pau em relação a pedir as coisas, fazer contatos e marcar contatos. Então, gruda naquele professor que dá aquela matéria que você gosta, anota o número do cara que fez a palestra que você gostou muito, pede e-mail, pede LinkedIn e quando você precisar, entre em contato com essas pessoas, não tenha vergonha, porque isso vai ser muito importante para sua carreira, querendo ou não, e pode te acrescentar muito lá pra frente. E se você é uma pessoa criativa, olha só que clichê falar que o publicitário tem que ser criativo. Mas enfim, se você é uma pessoa criativa, gente, todos somos criativos do nosso próprio jeito, né? Mas se você gosta de artes, de design, de produção de conteúdo, marketing, vem pra publicidade, gente. É uma delícia. Você vai gostar ou não. Mas se você não gostar, tudo bem. Você pode fazer outro curso. Você pode não fazer uma faculdade também. Não tem problema nenhum nisso. Mas enfim, tô me prolongando muito. Esse foi meu vídeo sobre publicidade e propaganda, sobre a minha experiência de publicidade e propaganda. Claro que todas as faculdades vão se divergir entre as matérias e as cargas horárias e tudo mais. Por isso, é muito importante que você pesquise antes
de começar a fazer o seu curso, tá? E também é importante que você se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo e também ative o sininho, tá? Pra ativar as notificações de novos vídeos e compartilhe com as pessoas que você acha que podem gostar e que tem dúvidas sobre o curso. E é isso. Muito obrigada por vocês que assistiram até aqui e até a próxima! Se você assistiu até o final, agora você sabe que o símbolo de publicidade e propaganda é o galo. Sabe por quê? Porque ele é o primeiro a anunciar amanhã. E no mercado publicitário, o primeiro que anunciar sai na frente.